Acesso a arquivos. Quando o usuário estiver devidamente autorizado na rede, o mesmo terá mapeado automaticamente unidades de rede, onde estarão disponíveis todos os arquivos necessários para o seu trabalho. O usuário abre os arquivos, trabalha devidamente nos mesmos, realizando alterações e os salva automaticamente no servidor de arquivos. Os usuários móveis também contam com o recurso de arquivos offline do Windows, para que sempre possam manter uma cópia dos arquivos atualizados em seus dispositivos móveis, sincronizando-os no momento em que entram e saem da rede. Ataque de invasor. Quando o invasor estiver tentando descobrir as fraquezas da rede, os dados do invasor serão analisados pelo sistema de segurança, que está em constante monitoramento. O equipamento de prevenção contra a invasão verifica se são dados normais. No caso de confirmação da ameaça, o acesso à rede é negado e o gerente será avisado. Gerenciamentos. Através de um sistema de gerenciamento com ferramentas automatizadas, são controlados todos os processos de maneira muito mais rápida e eficiente. O sistema faz instalação e manutenção automática de programas. Por exemplo, se um novo usuário é contratado, ele recebe um novo computador. É solicitado ao novo usuário que simplesmente conecte o computador na rede. Serão transferidos automaticamente todos os programas necessários para o desempenho de suas atividades na empresa. Para a detecção de falhas e correções automáticas, periodicamente os computadores dos usuários enviam informações dos programas que estão instalados neles. Se houver um problema em alguma aplicação, é enviada uma atualização a partir do servidor. Para controlar o uso de licenças de programas, os computadores enviam periodicamente informações de inventário para o sistema, o qual gera relatórios gerenciais sobre o uso de programas, permitindo o uso racional destes. Para a recuperação de dados das estações em eventuais perdas, estes são periodicamente copiados e guardados em local seguro no servidor. Quando há necessidade, os dados são resgatados e copiados novamente para as estações, para facilitar a mudança de sistemas operacionais nos micros. Informações como configurações pessoais, papel de parede, arquivos, entre outras, são enviadas para o servidor e posteriormente restauradas no equipamento atualizado ou em um novo equipamento, mantendo-se o ambiente de trabalho do usuário idêntico ao do equipamento antigo, de forma rápida e isenta de falhas. Através da coleta de informações sobre as configurações dos micros e sobre os programas instalados nos mesmos, é possível ter inventários destes, possibilitando planejamento e controle sobre os ativos. Cada acessório da área de trabalho do usuário, como cadeira, mesa e monitor, podem ser associados ao computador como pertencente a este. Com isso, o custo total de um posto de trabalho fica mais fácil de mensurar e controlar, podendo ser agrupado para facilitar a visão contábil por centro de custo, setor, departamento ou outra necessidade da empresa. Com o uso do sistema é possível gerenciar prazos de expiração dos contratos e controlar o cumprimento de suas cláusulas, como prazos de garantia ou tempos máximos de atendimento em suporte. O sistema automatiza a abertura, atendimento e fechamento de solicitações de conserto em sistemas de usuários, gerando relatórios gerenciais indicando como está a satisfação dos usuários com os serviços prestados pela área de TI. O sistema controla a saúde dos serviços como correio eletrônico e banco de dados, controla desempenhos, planeja crescimento de recursos computacionais e garante a qualidade do nível de serviço ao usuário. O valor dos dados armazenados nos sistemas computacionais é vital para a organização. Para protegê-los, o sistema faz cópias de segurança e os guarda em local seguro. Em caso de desastres e perda dos dados armazenados nos servidores, a cópia de segurança pode ser resgatada para permitir a continuidade do negócio. A rede de computadores assumiu grande importância nos sistemas computacionais. É através dela que são fornecidos os serviços para atender às necessidades dos usuários das organizações. Torna-se essencial o controle e gerenciamento do comportamento desta para manter os serviços sempre disponíveis para a continuidade dos negócios. Impressões de documentos. Quando o usuário enviar um documento para impressão, o documento será impresso em uma impressora na rede.
As informações sobre a impressão serão guardadas no servidor de contabilização. As quantidades de impressões realizadas por cada usuário ou grupo poderão ser acompanhadas por cada usuário ou grupo de usuários e acompanhadas por eles ou pela gerência através de consultas em tempo real ou por relatórios periódicos. Assim, é possível ter controle sobre custos de impressão e consumo de papel numa atitude de responsabilidade social. Entrando na rede. Quando o usuário estiver entrando na rede, os dados do usuário são enviados ao switch. O switch envia os dados ao servidor de políticas de acesso. O servidor faz verificações de permissões de acesso, vacina de antivírus e integridade do sistema operacional e permissões de usuário. Se o usuário atender às políticas, será liberada sua entrada na rede. Caso o usuário não tenha permissão ou seu perfil esteja fora das políticas, isto será corrigido com o envio de atualizações do servidor para o usuário. Navegando na internet. Quando o usuário abrir a tela do navegador e visitar um endereço da internet, será feita uma requisição ao servidor de antivírus e filtro de conteúdo, e o mesmo checará alguns itens para só então exibir ou não a página solicitada ao usuário. Checagem aprovada. É encaminhada a solicitação ao servidor, que funciona como repositório interno de páginas, e no caso da página atualizada já estará armazenada nele, a mesma é exibida automaticamente. Caso contrário, é feita a requisição na internet. Caso a checagem não seja aprovada, é exibida uma tela ao usuário, informando que o site solicitado é proibido, e é armazenado no servidor de conteúdo essa tentativa de acesso. Os sites efetivamente visitados e negados por usuários ou grupos de usuários poderão ser acompanhados pelos gerentes através de consultas em tempo real ou por relatórios periódicos. É possível ainda controlar os horários e a quantidade de banda que cada usuário pode navegar na internet. No breaks. Na falta de energia, uma infraestrutura física confiável e adaptável é essencial na manutenção da alta disponibilidade e gerenciamento das redes. Além de possuírem uma grande autonomia, os no-breaks são capazes de gerar relatórios aos gerentes dos eventos de queda de energia, avisar aos usuários do ocorrido e comandar outros servidores para que se desliguem, recebendo e enviando mensagens eletrônicas. Quando o usuário estiver recebendo mensagens eletrônicas, o servidor recebe uma solicitação para baixar as mensagens da internet. O serviço de reputação verifica se o emissor da mensagem está inscrito em alguma lista de spam na internet. Se o emissor estiver presente em alguma destas listas, a mensagem será descartada antes mesmo de chegar ao servidor. Caso contrário, a mensagem será recebida pelo servidor e o seu conteúdo será verificado para rejeitar infecções como spam e vírus. Se a mensagem recebida estiver infectada, será limpa e enviada ao servidor e estará disponível para acesso pelo usuário. Caso a infecção não possa ser reparada, a mensagem será descartada ou posta em quarentena, sendo o emissor e o destinatário avisados do ocorrido. Se a mensagem estiver limpa, será enviada ao servidor de correio e estará disponível para acesso pelo usuário. Rede sem fio. Os pontos de acesso identificam cada um dos dispositivos antes que se conectem à rede e verificam qual o nível de acesso que suas credenciais permitem. Dessa maneira, os usuários podem ser organizados por grupos. Além disso, toda a estrutura sem fio é totalmente integrada com dispositivos de segurança. Assim como os equipamentos cabeados, os dispositivos sem fio possuem recursos de qualidade de serviços, que agem na tentativa de impedir qualquer atraso em serviços como telefonia ou videoconferência. A solução sem fio de gerenciamento é escalável e permite uma rápida e eficiente resolução de problemas. Com conexões sem fio, os colaboradores podem usufruir de total acesso à rede de dados e aplicações, permitindo assim que trabalhem em qualquer lugar dentro do alcance dos pontos de acesso. Como resultado, os usuários poderão permanecer conectados e produtivos de praticamente qualquer lugar.
Os pontos de acesso permitem que os clientes que utilizam serviços de voz se movam entre vários dispositivos sem perderem a conexão ou sofrerem interrupções. O sistema de gerenciamento permite que os visitantes sejam classificados como um grupo à parte, que não possui acesso a todos os serviços da rede, mas que tem permissão para estar conectado à internet enquanto permanece protegido pela estrutura de segurança. A Auriga Tecnologia e Negócios, com matriz em Fortaleza e filiais em Recife, Salvador, Rio de Janeiro e São Luís, está presente em empresas como Petrobras, Telemar, Embratel, TIM, Grupo Neoenergia, Siemens Gás e Óleo, Governo Federal e governos estaduais. Possui parcerias tecnológicas com IBM, Lenovo, Cisco, CA, Multirede e Trend Micro. Possuidora de 6 prêmios internacionais concedidos pela Cisco e 1 pela IBM, atua alinhando estratégias de tecnologia de informação com as de negócios, facilitando os objetivos da governança corporativa e de TI. Telefonia IP. Uma ligação entre ramais e entre escritórios ocorrerá sem custos de tarifação. O usuário remoto em viagem poderá usar as vantagens da mobilidade que a solução oferece, usando o próprio notebook e a internet. Com isso, minimizará custos. Quando o usuário remoto estiver fazendo uma ligação telefônica, a ligação transitará pela rede de dados até a estrutura interna e é dirigida ao gerenciador de chamadas. Se for uma ligação entre ramais, será direcionada ao ramal interno. Os usuários falarão sem tarifação. Se a ligação for para um número externo, o gerenciador de chamadas a redirecionará para a rede externa. Apenas será tarifado o uso da rede de telefonia pública. Uso da rede. Para acessar os serviços disponíveis, o usuário utilizará intensamente a rede em aplicações de engenharia, correio eletrônico e acesso a arquivos. A rede estará estruturada de modo a sempre assegurar a continuidade dos negócios. Em caso de falha do equipamento ou da conexão, a rede permanecerá funcionando normalmente. A estrutura estará apta a acompanhar o crescimento de seus negócios, sem a necessidade de grandes custos adicionais. Os equipamentos são capazes de bloquear tráfegos perigosos ou indesejáveis, além de agirem de uma forma integrada com os dispositivos de segurança, protegendo toda a estrutura da rede. Moderna e competitiva, integrada aos novos tempos de responsabilidade socioambiental e tecnologicamente inovadora. É assim que nasce a Petroquímica Suap. Apresentamos aqui a estrutura de tecnologia de informação com os mais modernos produtos e serviços. O nosso compromisso na busca de soluções sempre inovadoras permite que a Petroquímica Suap mantenha-se sempre focada em seus próprios negócios. Entrando na rede. Quando o usuário estiver entrando na rede, os dados do usuário são enviados ao switch. O switch envia os dados ao servidor de políticas de acesso. O servidor faz verificações de permissões de acesso, vacina de antivírus e integridade do sistema operacional e permissões de usuário. Se o usuário atender às políticas, será liberada sua entrada na rede. Caso o usuário não tenha permissão ou seu perfil esteja fora das políticas, isto será corrigido com o envio de atualizações do servidor para o usuário. Recebendo e enviando mensagens eletrônicas. Quando o usuário estiver recebendo mensagens eletrônicas, o servidor recebe uma solicitação para baixar as mensagens da internet. O serviço de reputação verifica se o emissor da mensagem está inscrito em alguma lista de spam na internet. Se o emissor estiver presente em alguma destas listas, a mensagem será descartada antes mesmo de chegar ao servidor. Caso contrário, a mensagem será recebida pelo servidor e o seu conteúdo será verificado para rejeitar infecções como spam e vírus. Se a mensagem recebida estiver infectada, será limpa e enviada ao servidor e estará disponível para acesso pelo usuário. Caso a infecção não possa ser reparada, a mensagem será descartada ou posta em quarentena, sendo o emissor e o destinatário avisados do ocorrido. Se a mensagem estiver limpa, será enviada ao servidor de correio e estará disponível para acesso pelo usuário. Impressões de documentos. Quando o usuário enviar um documento para impressão, o documento será impresso em uma impressora na rede.
As informações sobre a impressão serão guardadas no servidor de contabilização. As quantidades de impressões realizadas por cada usuário ou grupo poderão ser acompanhadas por cada usuário ou grupo de usuários e acompanhadas por eles ou pela gerência através de consultas em tempo real ou por relatórios periódicos. Assim, é possível ter controle sobre custos de impressão e consumo de papel numa atitude de responsabilidade social. Navegando na internet. Quando o usuário abrir a tela do navegador e visitar um endereço da internet, será feita uma requisição ao servidor de antivírus e filtro de conteúdo, e o mesmo checará alguns itens para só então exibir ou não a página solicitada ao usuário. Checagem aprovada. É encaminhada a solicitação ao servidor, que funciona como repositório interno de páginas, e no caso da página atualizada já estará armazenada nele. A mesma é exibida automaticamente, caso contrário, é feita a requisição na internet. Caso a checagem não seja aprovada, é exibida uma tela ao usuário, informando que o site solicitado é proibido, e é armazenado no servidor de conteúdo essa tentativa de acesso. Os sites efetivamente visitados e negados por usuários ou grupos de usuários poderão ser acompanhados pelos gerentes através de consultas em tempo real ou por relatórios periódicos. É possível ainda controlar os horários e a quantidade de banda que cada usuário pode navegar na internet. Acesso a arquivos. Quando o usuário estiver devidamente autorizado na rede, o mesmo terá mapeado automaticamente unidades de rede, onde estarão disponíveis todos os arquivos necessários para o seu trabalho. O usuário abre os arquivos, trabalha devidamente nos mesmos, realizando alterações e os salva automaticamente no servidor de arquivos. Os usuários móveis também contam com o recurso de arquivos offline do Windows, para que sempre possam manter uma cópia dos arquivos atualizados em seus dispositivos móveis, sincronizando-os no momento em que entram e saem da rede. Uso da rede. Para acessar os serviços disponíveis, o usuário utilizará intensamente a rede em aplicações de engenharia, correio eletrônico e acesso a arquivos. A rede estará estruturada de modo a sempre assegurar a continuidade dos negócios. Em caso de falha do equipamento ou da conexão, a rede permanecerá funcionando normalmente. A estrutura estará apta a acompanhar o crescimento de seus negócios, sem a necessidade de grandes custos adicionais. Os equipamentos são capazes de bloquear tráfegos perigosos ou indesejáveis, além de agirem de uma forma integrada com os dispositivos de segurança, protegendo toda a estrutura da rede. Rede sem fio. Os pontos de acesso identificam cada um dos dispositivos antes que se conectem à rede e verificam qual o nível de acesso que suas credenciais permitem. Dessa maneira, os usuários podem ser organizados por grupos. Além disso, toda a estrutura sem fio é totalmente integrada com dispositivos de segurança. Assim como os equipamentos cabeados, os dispositivos sem fio possuem recursos de qualidade de serviços, que agem na tentativa de impedir qualquer atraso em serviços como telefonia ou videoconferência. A solução sem fio de gerenciamento é escalável e permite uma rápida e eficiente resolução de problemas. Com conexões sem fio, os colaboradores podem usufruir de total acesso à rede de dados e aplicações, permitindo assim que trabalhem em qualquer lugar dentro do alcance dos pontos de acesso. Como resultado, os usuários poderão permanecer conectados e produtivos de praticamente qualquer lugar. Os pontos de acesso permitem que os clientes que utilizam serviços de voz se movam entre vários dispositivos sem perderem a conexão ou sofrerem interrupções. O sistema de gerenciamento permite que os visitantes sejam classificados como um grupo à parte, que não possui acesso a todos os serviços da rede, mas que tem permissão para estar conectado à internet enquanto permanece protegido pela estrutura de segurança. Ataque de invasor.
Quando o invasor estiver tentando descobrir as fraquezas da rede, os dados do invasor serão analisados pelo sistema de segurança, que está em constante monitoramento. O equipamento de prevenção contra a invasão verifica se são dados normais. No caso de confirmação da ameaça, o acesso à rede é negado e o gerente será avisado. No breaks. Na falta de energia, uma infraestrutura física confiável e adaptável é essencial na manutenção da alta disponibilidade e gerenciamento das redes. Além de possuírem uma grande autonomia, os no-breaks são capazes de gerar relatórios aos gerentes dos eventos de queda de energia, avisar aos usuários do ocorrido e comandar outros servidores para que se desliguem. Gerenciamentos. Através de um sistema de gerenciamento com ferramentas automatizadas, são controlados todos os processos de maneira muito mais rápida e eficiente. O sistema faz instalação e manutenção automática de programas. Por exemplo, se um novo usuário é contratado, ele recebe um novo computador. É solicitado ao novo usuário que simplesmente conecte o computador na rede. Serão transferidos automaticamente todos os programas necessários para o desempenho de suas atividades na empresa. Para a detecção de falhas e correções automáticas, periodicamente os computadores dos usuários enviam informações dos programas que estão instalados neles. Se houver um problema em alguma aplicação, é enviada uma atualização a partir do servidor. Para controlar o uso de licenças de programas, os computadores enviam periodicamente informações de inventário para o sistema, o qual gera relatórios gerenciais sobre o uso de programas, permitindo o uso racional destes. Para a recuperação de dados das estações em eventuais perdas, estes são periodicamente copiados e guardados em local seguro no servidor. Quando há necessidade, os dados são resgatados e copiados novamente para as estações, para facilitar a mudança de sistemas operacionais nos micros. Informações como configurações pessoais, papel de parede, arquivos, entre outras, são enviadas para o servidor e posteriormente restauradas no equipamento atualizado ou em um novo equipamento, mantendo-se o ambiente de trabalho do usuário idêntico ao do equipamento antigo, de forma rápida e isenta de falhas. Através da coleta de informações sobre as configurações dos micros e sobre os programas instalados nos mesmos, é possível ter inventários destes, possibilitando planejamento e controle sobre os ativos. Cada acessório da área de trabalho do usuário, como cadeira, mesa e monitor, podem ser associados ao computador como pertencente a este. Com isso, o custo total de um posto de trabalho fica mais fácil de mensurar e controlar, podendo ser agrupado para facilitar a visão contábil por centro de custo, setor, departamento ou outra necessidade da empresa. Com o uso do sistema, é possível gerenciar prazos de expiração dos contratos e controlar o cumprimento de suas cláusulas, como prazos de garantia ou tempos máximos de atendimento em suporte. O sistema automatiza a abertura, atendimento e fechamento de solicitações de conserto em sistemas de usuários, gerando relatórios gerenciais indicando como está a satisfação dos usuários com os serviços prestados pela área de TI. O sistema controla a saúde dos serviços como correio eletrônico e banco de dados, controla desempenhos, planeja crescimento de recursos computacionais e garante a qualidade do nível de serviço ao usuário. O valor dos dados armazenados nos sistemas computacionais é vital para a organização. Para protegê-los, o sistema faz cópias de segurança e os guarda em local seguro. Em caso de desastres e perda dos dados armazenados nos servidores, a cópia de segurança pode ser resgatada para permitir a continuidade do negócio. A rede de computadores assumiu grande importância nos sistemas computacionais. É através dela que são fornecidos os serviços para atender às necessidades dos usuários das organizações. Torna-se essencial o controle e gerenciamento do comportamento desta para manter os serviços sempre disponíveis para a continuidade dos negócios.
Com tudo isto, a petroquímica poderá ficar concentrada em seus negócios, clientes, valores, sustentabilidade e responsabilidade social. Cabe a nós, da tecnologia da informação, implantar, estruturar e prover tecnologias e serviços que garantam a obtenção e manutenção de seus objetivos. Estaremos focados em prover, manter e atualizar dados e informações imprescindíveis aos seus negócios. Moderna e competitiva, integrada aos novos tempos de responsabilidade socioambiental e tecnologicamente inovadora. É assim que nasce a Petroquímica Suapp. Apresentamos aqui a estrutura de tecnologia de informação com os mais modernos produtos e serviços. O nosso compromisso na busca de soluções sempre inovadoras permite que a Petroquímica Suapp mantenha-se sempre focada em seus próprios negócios. Com tudo isto, a petroquímica poderá ficar concentrada em seus negócios, clientes, valores, sustentabilidade e responsabilidade social. Cabe a nós, da tecnologia da informação, implantar, estruturar e prover tecnologias e serviços que garantam a obtenção e manutenção de seus objetivos. Estaremos focados em prover, manter e atualizar dados e informações imprescindíveis aos seus negócios.